Nessa aula de sintaxe, mostro para vocês aí a tabela dos pronomes pessoais. Os pronomes do caso reto, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, e dos pronomes oblíquos, tanto dos átonos, mi, ti, si, o, a, li, nos, vos e por aí vai, e dos pronomes oblíquos tônicos, mim, comigo, ti, contigo, se, si, com i, né? Deixa eu ver aqui para me relembrar, se, consigo, ele, ela, tá bom? A gente já viu isso lá em pronomes, coloquei aqui para você relembrar e para exercitar esses elementos dentro de uma frase. Não esqueça que a diferença entre os pronomes oblíquos átonos e os tônicos está no uso da preposição dos oblíquos tônicos, tá bem? Sempre os pronomes oblíquos tônicos serão precedidos de preposição, tá bom? É uma preposição que não será exigida pelo verbo, mas pelo próprio pronome. Coloquei essas três frases que estão na apostila de vocês podem acompanhar comigo, que vamos fazer a análise geral dela. Eu comprei uma casa para mim. É para mim que está no material de vocês, né? Deixa eu ver aqui. É para mim mesmo. Para mim. Ok. Então eu tenho aqui, tudo começa pelo verbo. Você sabe que comprar é um verbo de ação, porque não está na minha lista. Ao mesmo tempo que é verbo de ação, é núcleo do predicado verbal. Falta indicar a transitividade dele. O sujeito é o eu, sujeito simples. Você note aqui que você tem o sujeito sendo exercido por um pronome pessoal do caso reto. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas são responsáveis por exercer dentro da sintaxe o papel de sujeito e geralmente é exercido apenas pelos pronomes retos. Apenas alguns casos específicos nós temos os oblíquos exercendo função de sujeito, mas, via de regra, os pronomes do caso reto foram feitos para serem o que, gente? Sujeito. Fixe nessa ideia. Portanto, eu tenho aqui o sujeito, pronome reto, eu tenho nós aqui assumindo também a função de sujeito, nós te amamos, e eu tenho o pronome do caso reto, ele, também agindo na função de sujeito. Lembre-se, pronomes retos, sujeito. Tudo que não for sujeito é o meu predicado. Meu Deus, tá ruim esse pincel. E eu tenho o meu predicado. Deixa eu trocar esse pincel aqui. Esse predicado aqui vai ser verbal nos três casos, porque nós temos três verbos de ação, né? Predicado verbal, porque o verbo é de ação, predicado verbal, porque o verbo é de ação, e predicado verbal também, porque o verbo é de ação. Beleza? Fazendo a pergunta a esse verbo de ação, qual é a resposta? Eu comprei. Qual é a pergunta? O quê? O que foi que eu comprei? Minha resposta é uma casa. Como respondeu minha pergunta, eu tenho um objeto. Esse objeto não está regido por preposição, objeto vai ser direto. Se o verbo possui objeto, ele é um verbo transitivo. A gente aprendeu isso na aula passada. Se eu tenho um objeto, o verbo é transitivo. De novo, se eu tenho um objeto, o verbo é transitivo. E se o objeto é direto, o verbo é transitivo direto. Isso aqui você já aprendeu, a gente está só revendo. A expressão para mim responde à pergunta: o que eu comprei? Uma casa. Para quem? Para mim. Você veja que esse para mim é um alvo do verbo comprar. Eu comprei algo para alguém. Se é alvo, também é objeto. E ele, por ter preposição, é um objeto indireto. Tudo bem? Você consegue perceber que o para mim, eu tenho o mim aqui, que é um pronome oblíquo tônico. Ele é tônico, ele sempre vai ser regido por preposição. Nesse caso, a preposição se confundiu com a preposição exigida pelo verbo. Note, se confundiu. Usei a preposição para o mim, exigência do verbo comprar,
Mesmo se esse verbo não exigisse tal preposição, mesmo assim eu colocaria um pronome oblíquo tônico com preposição, porque eles sempre serão preposicionados. Tudo bem? Na segunda frase, nós te amamos. Quem ama, ama algo. Quem ama, ama alguém. É um verbo de ação porque não está na lista, núcleo do predicado verbal e é um verbo transitivo direto. Quem ama, ama alguém. Pergunto a vocês, quem é que eu amo? Desculpa, quem é que nós amamos? Nós amamos, poderia dizer, os filhos, os alunos, os pais. Esse elemento, os pais, os filhos, os alunos, foi substituído por um pronome. Nós amamos quem? Ti. Responde aí, candidato em casa. Nós amamos quem? Ti. De novo. Nós amamos quem? Ti. Em vez de colocarmos um nome, não é verdade? Como nós amamos você, nós amamos todos. O que foi que preferiu? Coloquei a palavra ti, que é um pronome e substitui essa pessoa. Você está vendo aqui o pronome ti exercendo a função de objeto direto. Agora você me pergunta, Vitor, eu entendi que esse ti representa uma pessoa e por isso é o objeto. Mas como é que eu vou saber se é um objeto direto ou indireto se ele não tem preposição? Podia ter uma preposição aqui? Podia. Vitor, quer dizer que o ti, o mi podem ser objetos indiretos? Podem. Nesse caso, ele não vai ter preposição. A preposição vai ficar subentendida com os pronomes oblíquos átonos. Como é que eu vou saber se o objeto é direto ou indireto? Pelo verbo. Quem ama, ama alguém. Quem ama, ama algo. O verbo é naturalmente transitivo direto e eu concluo que esse ti, por se ligar a um verbo transitivo direto, seja ele também um objeto direto. Tudo bem? Sim? Ele viajou contigo. Quem viaja, viaja. É um verbo intransitivo aqui, gente. Verbo de ação, núcleo do predicado verbal. Aqui o verbo é intransitivo. Por que ele é intransitivo? Porque, por natureza, ele não exige nenhum complemento. Quem viaja, viaja. Quem volta, quem regressa. Todos esses verbos locomotivos são verbos intransitivos. Quem chega, chega a. Quem vai, vai a. Quem viaja. Deu ideia de locomoção? Verbo intransitivo. Vitor, e o que é a expressão contigo? Contigo, nós temos aqui uma preposição. Na verdade, é uma contração da preposição com mais o pronome ti. Com ti virou contigo. Beleza. Quer dizer que a palavra contigo, que é um pronome oblíquo tônico, já tem em si uma preposição? Sim. Contigo é uma contração de com mais o pronome ti. Consegue compreender? Automaticamente ele já tem uma preposição dentro de si. Como o verbo é intransitivo, eu não posso chamar isso aqui de objeto indireto. Vai ser o quê? Com certeza vai ser um adjunto adverbial de quê, gente? De companhia. Por que, Vitor, não é um objeto indireto? Porque o verbo não pede complemento. Tudo bem? O que é que vocês estão vendo aqui? Os pronomes do caso reto e os oblíquos átonos e tônicos exercendo funções na sintaxe. Os retos como sujeito, o oblíquo tônico como objeto indireto, pronome oblíquo átono como objeto direto e o pronome oblíquo tônico também como adjunto adverbial. Os pronomes podem exercer a função de sujeito, de objeto, adjunto, adverbial. Ok? A moça conquistou a mim. Nesse caso, eu tenho aqui o a moça, que é o meu sujeito simples, o destino, que é o meu sujeito simples. Ninguém tem problema com isso. Vamos analisar o meu predicado aqui.
que eu tenho um predicado verbal? Porque conquistar não está lá naquela minha lista de verbos de ação. Eu tenho aqui não está naqueles verbos de ligação, portanto é um verbo de ação. Porque é um verbo de ação, é também núcleo do predicado verbal, não é verdade? Faremos a pergunta ao verbo. A moça conquistou quem? O verbo conquistar é, por natureza, um verbo transitivo direto. Quem conquista, conquista algo. Quem conquista, conquista alguém. O verbo, naturalmente, é um verbo transitivo direto. Tu já vai se antecipar? Já, porque é da natureza dele pedir um objeto sem preposição. Vitor, a mim é um pronome oblíquo tônico. Ele sempre virá preposicionado? Sempre. Independente se o verbo peça ou não preposição, seja VTD ou VTI, não importa. O mim sempre virá preposicionado. E nesse caso, Vitor, o que é que acontece nesse caso em que eu tenho um VTD e um objeto? Quem conquista, conquista algo. O mim foi um elemento conquistado. Eu tenho aqui um objeto direto porque o verbo é transitivo direto. Aí você me pergunta, Vitor, como é que eu vou justificar o uso da preposição a? Poderia ser o para, poderia ser o com, virando comigo, poderia ser o de. Note que o mim, que é tônico, sempre vai exigir preposição independente do verbo. E aí, vai formar o que a gramática chama, candidato, de objeto direto preposicionado. É o meu famoso ODP. Objeto direto preposicionado. Por que ele foi preposicionado? Por exigência do pronome e não pelo verbo. Eu não vou me aprofundar tanto no objeto direto preposicionado, porque isso é assunto para uma aula específica. Mas eu estou dizendo para vocês, todos os pronomes oblíquos tônicos vão se ligar a verbos e você tem que julgar a transitividade desse verbo primariamente, tá? Mais uma vez, eu tenho um predicado verbal, porque o verbo marcar é um verbo de ação, porque não está na minha lista dos verbos de ligação. Ele também é o núcleo do predicado verbal. Vamos indicar a transitividade dele. Vamos classificar a transitividade dele isoladamente. Quem marca, marca algo. Quem marca, marca alguém. Perceba, candidato, que o verbo marcar, por natureza, é um verbo transitivo o quê? Direto. Marcou quem? A mim. E marcou a quem também? E a ti. Quem marca, marca algo ou alguém. Quem foi esses alguéms marcados aqui? Mim e ti. Embora o verbo seja transitivo direto, ele vai pedir um objeto direto. OD, OD. E note aqui que está exercido por dois pronomes do caso tônico, que exige preposição por si só. Como o verbo é transitivo direto, eu vou gerar um ODP, um objeto direto preposicionado. Preposicionado. Lembre, é preposicionado porque esses pronomes jamais poderão vir desacompanhados dos seus respectivas preposições. Vitor, eu poderia reconstruir essa frase? Poderia. Eu poderia fazer o seguinte, o destino me marcou. Pense nessa frase. Cara, o destino me marcou, ou o destino nos, sem um acento, nos marcou. Nesse caso, o me ou nos, tipo, o destino me marcou. Esse me ou esse nos será um objeto direto. Por quê? Porque ele se liga a um verbo transitivo direto. Como o me e o nos não exigem preposição, ele vai ser simplesmente um objeto direto, pronominal, ou seja, em forma de pronome. Beleza? Aqui é um objeto direto pronominal, posso usar esse nome também, objetos diretos pronominais. Tudo bem, gente? Isso. Os oblíquos átonos, quando se chocam com verbos terminados em R, S ou Z,
formam as terminações LO e LA. Sempre que o O e o A se chocam com verbos terminados em R, S ou Z, R, Z, S, R, eles se juntam fazendo a forma LO e LA. Se o verbo, porém, terminar em som nasal, isso aí está na apostila de vocês, nós temos a função nó e ná, não é verdade? E os seus respectivos plurais, nós e nás. Som nasal pode ser representado pelo M no final, né? Nasal, ou pode ser o aotil. Vamos ver aqui em exemplos. Na frase, dar o documento, dá, nós temos um VTD, quem dá algo, alguém, né? O meu objeto direto, documento. Objeto direto em forma de coisa, normal. Dar o documento é a mesma coisa de dizer dá-lo. Eu continuo tendo um verbo transitivo direto e o lo vai ser o meu objeto direto. Posso colocar também objeto direto pronominal, porque está sob forma de pronome. É bom, candidato, que você se assemelhe às formas o lo e o lá, porque isso cai em prova. E às vezes essa partícula, você não sabe qual é a sua função sintática. Lembre-se, o lo e o lá e o nó e o ná são exclusivos para objetos diretos. São exclusivos para objetos diretos. Tá bom? Viu o lo e o lá? Ele é um objeto direto. Confira sempre a transitividade do verbo, mas eles são feitos para objetos diretos. Veja a frase, fez a camisa. Quem faz algo, VTD. A camisa é meu objeto direto. Fê-la é o verbo fazer, VTD, e o lá é o meu objeto direto. Ah, Vitor, é muito estranho. Você não escreve isso, mas a banca escreve. Muito cuidado. Classifica o VTD antes de chamá-lo de objeto direto. Pois o ovo, VTD, quem põe algo, quem traz algo, VTD. O ovo é o meu objeto direto que foi feito em pronome. Polo, VTD, OD. Mais uma vez, polo é muito estranho. Trazer a mesa, terminado em RS ou Z, forma trazê-la, VTD, e o lá vai ser meu objeto direto. Esse foi o grupo 1. No grupo 2, a gente vai ver os verbos terminados em som nasal, M ou aotil. Viram o rapaz, viram, rão, som nasal, viram, quem vê algo, VTD, o rapaz vai ser meu objeto direto. Esse rapaz, que é pessoa, é um objeto direto simples aqui, se formou em pronome, se junta a um verbo terminado em som nasal, portanto fica viram-no. Eu tenho um verbo transitivo direto e o no, meu objeto direto. Dão o pão, quem dá algo, VTD. O que você está rindo aí? O pão, meu objeto direto. Dão-no, VTD. No é o meu objeto direto. Dão-no, veja, som nasal, por isso que formou o OD aqui. Beleza? Pediram o celular. Quem pede algo, VTD. O celular é meu objeto direto, pediram-no, VTD, OD em forma de pronome. Lembrando que formou nó porque o som é nasal. Põe-nos, do mesmo jeito, põe, ou o som nasal aqui, VTD, e aqui eu tenho o meu objeto direto, tá bom? Falei sobre os pronomes lo e lá. A gente vai falar agora sobre um grande vilão da sintaxe, que é o uso do lhe, esse carinha aqui que dá bastante trabalho e que é campeão de cobranças em prova. Esse lhe pode ter 3 funções. Ele pode ser um objeto indireto, pode ser um complemento nominal ou ele pode ser um adjunto adnominal. Nesta aula, a gente vai trabalhar apenas o lhe como objeto indireto, porque esses outros aqui
dão mais trabalho e eu pretendo me aprofundar mais com vocês antes de falar o li como essas duas funções. Pague-lhe a dívida. O verbo pagar está no imperativo afirmativo. Lembra da aula de verbo? Paga tu, pague ele. Geralmente verbos na forma imperativa têm o seu sujeito oculto, tá? Vou colocar aqui sujeito oculto por conta do verbo imperativo aqui. Toda frase, por ter um sujeito oculto, possui um predicado verbal. Então, toda ela é dotada de predicado verbal. É verbal porque o verbo pagar é um verbo de ação, núcleo do predicado verbal. Vamos fazer a pergunta a esse verbo de ação. Quem paga, paga algo. O que é que foi pagado, candidato? Pague o quê? Vamos fazer a pergunta. Pague o quê? A dívida. Respondeu minha pergunta, eu tenho um objeto direto porque não tem preposição. VTD. Verbo transitivo direto. Esse li aqui, será que ele é o alvo de alguma coisa? Pague o quê? A dívida. A quem? Eu posso substituir esse li aqui como pague a dívida a ele, a Ana, a Vitor. Note que quando eu posso trocar por a ele, ele nota que ele é o alvo. Pague a dívida a ele, a Ana, a Vitor, aos alunos, ao credor. Lembre-se que isso aqui está substituindo, o li está substituindo pessoas. O alvo a quem se vai pagar essa dívida. Portanto, o li, como recebe a ação de receber, no caso a dívida, eu tenho um objeto indireto. Um objeto indireto pronominal. O li está aqui, ele exerce três funções. Na maioria das vezes, 60%, eu vou estipular isso aqui, dos casos, eu tenho o li como objeto indireto. 60% não, bicho, 90% dos casos é um objeto indireto. Pode ser um complemento nominal ou um adjunto adnominal. Isso aqui eu vou falar depois, não hoje. Eu vou falar agora aqui só sobre o objeto indireto. Centra suas forças aqui. O li foi feito para ter preposição. Então, pague a dívida a ele, a Ana, a Vitor, todos esses as aqui são preposições, tá? O li é inegável, sempre tem preposição. Todos os gramáticos concordam com isso. Existe um mito que diz que o li só serve para substituir pessoas. Eu disse mito porque achei apenas 2 gramáticos que falam sobre isso. O Pasquale Cepro Neto e o Ulisses Infantes. São gramáticos mais modernos que dizem que o li só substitui pessoa. Você viu que eu coloquei aqui só pessoas. Beleza. Rocha Lima, Lindley Sintra, Celso Cunha e o grandioso Evanildo Bechara diz que não. Ele pode exercer também a função de elemento personificado, não sendo pessoa, ou pode ser um bichinho, um animal, um ser animado que não é pessoa. Por exemplo, dele comida, dele ração. Eu estou me referindo ao cachorro. Ei, o cão, já se alimentou hoje? Não. Aí eu posso escrever o seguinte, dele comida. Nesse caso, quando eu disse de comida a ele, ou seja, ao cão. Cão não é pessoa e ele foi alvo da ação, de comida ao cão. Pode ser também uma instituição, eu digo o seguinte, pague-lhe a dívida. Esse li substituindo, vamos lá, Correios. Estou devendo uma multa enorme nos Correios. Sei, você já pagou a dívida aos Correios? Aí eu digo, não, eu quero que você pague-lhe a dívida. O li substituindo Correios. Note que o li pode também ser um elemento personificado. Então é mito, coloquei aí na apostila de vocês quais são os gramáticos que divergem desse ponto de vista, tá bom? Venda-lhe o imóvel, mais uma vez eu tenho um verbo no imperativo com sujeito oculto, vende tu, venda ele, o sujeito oculto aqui é o ele, terceira pessoa do imperativo afirmativo,
Vá lá na aula de verbo, rever isso aqui que você precisa. Eu tenho aqui um predicado verbal, verbo de ação, núcleo do predicado verbal, transitividade. Venda o quê? Vamos fazer a pergunta? Venda o quê? O imóvel, meu objeto direto. A quem eu vou vender esse imóvel? Ali. Pode ser uma pessoa, pode ser uma empresa, na verdade, pode ser o Brasil. Venda-lhe o imóvel, venda o imóvel a ele. Bicho, pega essa dica. Sempre que vir o li agregado a um verbo, troca por a ele. Geralmente ele é o alvo, geralmente ele é um objeto indireto. Venda o imóvel a ele. Ele é o alvo da ação, objeto indireto. Beleza? Eu obedeci, mais uma vez eu tenho um sujeito oculto, só que não está no imperativo, aqui é o eu, sujeito oculto. Quem obedece, obedece ao. Epa, é um verbo transitivo indireto por natureza. Quem obedece, obedece a. Nós temos um problema sério de regência aqui no Brasil em relação ao verbo assistir, o verbo obedecer. Lembre-se, o verbo obedecer sempre é transitivo indireto e sempre vai exigir a preposição a. Obedeci quem? Ao rapaz, ao chefe, aos amigos, à mãe, ao pai e ao lhe. Objeto indireto. Beleza? Existem aqueles verbos chamados de causativos, mandar, deixar, fazer, permitir, e aqueles verbos que são chamados de sensitivos, ver, ouvir, sentir, olhar e seus sinônimos. O que é que acontece com esses verbos causativos ou sensitivos? Às vezes, eles são seguidos de pronome oblíquo átono e depois de um verbo no infinitivo ou no gerúndio. Pode parecer complicado falando assim, está tudo detalhado na apostila de vocês, só que essa estrutura tem diferentes análises a depender do gramático. Eu coloquei as 3 visões dos gramáticos aí na apostila de vocês. Vocês podem depois conferir com mais profundidade, mas eu vou explicar tudo aqui escrito na lousa. E qual é a visão majoritária dentro de um concurso público? A minha primeira opção. Veja aqui nesses 3 casos, ó. Mandaram-me entrar. Alguém mandou. O verbo está na terceira pessoa do plural, eu tenho um sujeito, o que é aqui, gente? Indeterminado. A gente vai ver isso em tipos de sujeito, viu? Então, a frase inteira é dotada somente de predicado, que é um predicado verbal, porque o verbo é de ação. Desculpe, verbo de ação, núcleo do predicado verbal, falta indicar a transitividade dele. Quem manda, manda algo. Quem manda, manda alguém. Não é verdade? Sim, Vitor. Portanto, eu tenho um verbo transitivo direto nesse caso. Mandaram quem? Alguém. Mandaram quem? O Vitor. Mandaram quem? A Ana. Mandaram quem? O aluno. O me, em relação ao verbo anterior, ele assume a função de OD. Mandaram quem? Alguém. É um objeto direto. Quem é que vai entrar? Mandaram quem entrar? Me. O me, nesse caso, age como objeto direto em relação ao anterior e também ele age como o sujeito do verbo que se segue, do verbo no infinitivo. Você está vendo aqui um caso bem específico em que eu tenho um pronome oblíquo átono exercendo a função de sujeito. É isso mesmo, candidato. A gente viu agora há pouco que apenas os pronomes do caso reto exercem a função de sujeito. Essa é uma exceção em que você viu um pronome oblíquo átono exercendo a função de um sujeito de um verbo no infinitivo. Algumas bancas já chamaram isso aqui de sujeito acusativo. O que é um sujeito acusativo? Gente, existem 2 outros nomes para objetos diretos. Por exemplo, eu posso chamar o objeto direto também de acusativo e eu posso chamar o objeto indireto de dativo. Existem esses 2 nomes, dativo para o objeto indireto e o acusativo para o objeto direto.
Chamou-se isso aqui de sujeito acusativo porque ele é também um objeto direto em relação ao anterior. Ok? Vejamos, deixe e faça, dois verbos de forma imperativa. Nós temos aqui deixa tu, deixe ele. Eu tenho ele, que é o sujeito oculto. Faz tu, faça ele. Eu tenho também o ele como sujeito oculto. Toda a frase está dotada de predicado, que é verbal. Isso aqui não me interessa muito, não. VTD, quem faz algo, quem deixa, deixa algo. Não é verdade? VTD, VTD. Deixe quem? Alguém, objeto direto. Faça quem? Alguém, objeto direto. Ele é um objeto direto em relação ao verbo anterior e também a função de sujeito do verbo posterior. Deixe-as trabalhar. Faça-nos aprender. É o objeto direto do fazer e sujeito do verbo aprender. Nós temos uma função mista. Essa visão aqui é a mais aceita nos concursos públicos, mas existem uma segunda e uma terceira hipótese que a gente vai mostrar agora. Outra segunda hipótese, e o time gramatical que defende isso é bem maior, viu? Pode olhar a listinha aí no material que eu cataloguei para vocês, a lista bem maior, que diz o seguinte, que, na verdade, quando se pergunta ao verbo, mandaram quem? Me entrar. Deixe quem? As trabalhar. Faça quem? Nos aprender. O time de gramáticos, aliás, nós temos bem mais gramáticos que defendem essa segunda hipótese, que diz que isso aqui é o meu objeto direto. Objeto direto, meu objeto direto. Mandaram quem? Me entrar. Deixe quem? As trabalhar. Faça quem? Nos aprender. Ele diz que tudo isso aqui é o meu objeto direto. Para quem já estudou e está fazendo um novo curso de português só reciclagem, eu posso falar isso para você aqui. Isso aqui seria uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida de infinitivo. Em todas elas, é um objeto direto com um verbo no infinitivo. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida de infinitivo. Vitor, o que diabo é isso? Você vai ver isso aqui lá em período composto. Eu quero que, por hora, você saiba que a segunda visão entende tudo isso aqui como um objeto direto. Beleza? E você acredita no quê? Gente, a primeira hipótese é a mais confiável dentro de um concurso, tá? Beleza? Vitor, existe uma terceira hipótese? Existe. Essa Bechara também defende e eu vou mostrar para vocês, ó. O que é que nós temos nessa terceira hipótese? Nós temos aqui, mandaram-me, tem um objeto direto e um objeto direto. Diz que esse entrar, trabalhar e aprender é o predicativo do objeto desse me, predicativo do objeto desse as, predicativo do objeto desse nos. Faça-nos aprender, porque isso é uma ação atribuída ao objeto pelo sujeito. Jesus! Eu sei que você vai voltar a essa parte do vídeo, você vai ler o que eu escrevi na apostila e internalizar tudo isso. Vitor, eu não quero internalizar tudo isso. Então veja somente a primeira opção e pare ali, tá? Que eu tenho o objeto direto do verbo anterior e sujeito do posterior. Essa é a teoria mais aceita, tá bom? Gente, ficou faltando a gente trabalhar os tipos de se aqui como objeto direto. Eu não vou fazer isso aqui porque demanda que você conheça outros tipos do se. A gente tem uma aula lá no finalzinho de sintaxe que vai falar sobre os tipos de que e os tipos de se. Aí eu me aprofundo muito mais no pronome se. Tudo bem? Encerrando nossa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre as locuções verbais. Você viu isso lá em verbo, tá revendo agora, para que você
a enxergue dentro de uma frase como analisar esses itens. Helena vai emprestá-la a calça. Helena e Chico aqui são meus sujeitos simples, né? Sujeito simples. E o predicado. Vitor, a locução verbal compreende dois verbos, não é isso? O verbo primeiro e o último, o primeiro é chamado de verbo auxiliar e o anterior é chamado de verbo o quê? Principal. Para você analisar a transitividade, tudo parte do verbo principal. Todas as características de ação, transitividade e tudo mais terá que partir do verbo principal. Se aqui foi, Helena vai ser empresária. Vai ser. Como ser é o verbo principal, eu teria aí um verbo de ligação. Ou poderia dizer o seguinte, ó, Helena pode ser cantora. Cantora é um predicativo do sujeito e ser seria um verbo de ligação. Eu vou já construir uma frase dessa para você perceber. Helena vai emprestá-la a calça. Vai emprestar, aqui é o verbo auxiliar, lembra, todas as características partem do verbo principal. Verbo de ação, por isso que o predicado é verbal. Verbo de ação, núcleo do predicado verbal. Vamos lá. Vai emprestar o quê? A calça, meu objeto direto. Vai emprestar a calça a quem? Quem é o alvo? Quem é que vai receber essa calça? Lá. Vai emprestar a calça a ela, a menina. Na verdade, você está vendo lá aqui exercendo uma função que não é a sua, de objeto indireto. O correto nesse caso seria emprestar-lhe a calça. Eu escrevi esse erro intencional para que você observe na escrita que eu não posso usar o lá para substituir o objeto direto, porque ele é exclusivo do objeto direto. Emprestar o que? A calça. A quem? A ela. Então, corrigindo a frase intencional, fica como? Emprestar-lhe a calça. Emprestar-lhe a calça. Tudo bem? Corrigido? Veja, tem outro erro aqui. Chico deve entregá-lo. Locução verbal. As características partem de quem? Verbo auxiliar, verbo principal. Partem do verbo principal. Quem entrega algo a alguém. Verbo transitivo direto. Não é verdade? Entregar o quê? O documento. Meu objeto direto a quem? A lo, ou seja, a ele. Eu tenho aqui um objeto indireto que foi utilizado o lo errado. Poderia ser entregar o documento a ele ou entregar-lhe o documento. Tudo bem? Sim? Pessoal, já fiz todas, falei sobre a locução verbal. Outra coisa, eu tenho dois verbos aqui, né? Dois verbos, quando formam uma locução verbal, ele é sinônimo de apenas um verbo. Dois verbos, um verbo. Ficou meio estranho, mas ó. Dois verbos, quando representa uma locução verbal, ele significa, tem valor apenas de um verbo. O período aqui é chamado de simples, porque eu tenho apenas um verbo válido. Embora possua dois verbos, a locução tem valor de apenas um verbo. E todas as características partem do principal. Lembrando que aqui deveria ser o lhe. Vou cortar logo aqui. Chico deve entregar-lhe o documento. Helena vai emprestar-lhe a calça. Ok? Gente, façam a atividade agora. Boa sorte na atividade e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.